Bíblia completa em um ano, 109º dia. 1 Crônicas 1. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Torgama. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim, Rodanim. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. Os descendentes de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi também o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi antepassado dos Luditas, Amamitas, Lebaditas, Naftulitas, Patruzitas, Causlitas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zamareus e Amateus. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Afarxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Jeter e Mas. Afarxade gerou Salá e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi antepassado de Almodá, Salefe, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzá, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá, Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. Os descendentes de Sem foram Afarxade, Selá, Eber, Pelugue, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes são os registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nabaiote, o mais velho, Quedar, Ebibeel, Mibzão, Misbá, Dumá, Massá, Hadad, Terá, Getur, Nafis, Quedmá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Quetura, cucumbina de Abraão, Zinrã, Joczã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joczã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão com sua concubina Quetura. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefó, Gaetã, Kenaz, Amaleque, que nasceu a Timna. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os descendentes de Lotã foram Hori e Remã. A irmã de Lotã se chamava Timna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Maanate, Ebal, Zefó e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Ainá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os descendentes de Dizon foram Enda, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Husã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Husã morreu, Hadad, filho de Bedade,
foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadade quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadade morreu, Samlá, na terra de Masreca, foi seu sucessor. Quando Samlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próximo ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã morreu, Hadade foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesabe. Então Hadade morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Timna, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temá, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes dos clãs de Edom. 2 Crônicas 2. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Judá teve 3 filhos com Batsuá, sua mulher cananeia, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que o filho mais velho, era perverso e por isso o matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora Tamar. Chamavam-se Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Zerá foram Ninri, Etan, Remã, Calcol e Darda, 5 ao todos. Os filhos de Carmi se chamavam Acã e trouxe calamidade sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. O filho de Etan foi Azarias. O filho de Esrom foram Jarameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe. O segundo, Aminadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem, e o sétimo, Davi. As irmãs deles se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Absai, Joabe e Azael. Abigail se casou com Jéter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amasa. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com sua esposa Azuba e com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Ur. Ur gerou Uri. Uri gerou Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Zegube. Zegube gerou Jair, que governava 23 cidades na terra de Gileade. Contudo, Jesur e Arã tomaram as cidades de Jair, além de Kenate, e os 70 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois que Esrom morreu na cidade de Caleb Efrata, sua esposa Abia deu à luz a um filho chamado Assur, pai de Tecoa. Os filhos de Jarmarel, filho mais velho de Esrom, foram Rão, o filho mais velho, Buná, Orem, Ozem e Aias. Atara, segunda esposa de Jarameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Rão, filho mais velho de Jarameel, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jadá. Os filhos de Samai foram Nadab e Absur. Os filhos de Absur com sua esposa Abiail foram Aba e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize se chamava Sessã, e o filho de Sessã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos, mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zazá. Todos esses foram descendentes de Jarameel. Sessã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jará. Sessã deu uma de suas filhas em casamento a Jará, e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zadab, Zadab gerou Eflau, Eflau gerou Obed,
Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleazar, Eleazar gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, Jecamias gerou Elisama. Um dos descendentes de Caleb, irmão de Jarameel, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zife. Outros descendentes de Caleb foram os filhos de Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapuá, Requém e Semá. Semá gerou Raão, Raão gerou Jorqueão, Requém gerou Samai. O filho de Samai se chamava Maom. Maom foi pai de Bet-Zur. Efá, concubina de Caleb, deu à luz a Harã, Mozá e Gazés. Harã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saafe. Maaca, outra concubina de Caleb, deu à luz a Seber e Tiraná. Também deu à luz a Saafe, pai de Madmana, e Seva, pai de Mecbena e de Gibeá. Caleb também teve uma filha chamada Axa. Todos esses foram descendentes de Caleb. Os filhos de Ur, filho mais velho de Efrata, esposa de Caleb, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Haref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram o povo de Haroé, metade dos Manaatitas, e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus, os Misraeus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote Bet-Joabe e a outra metade dos Maatitas, os Oreus, e as famílias dos escribas que viviam em Jabés, os Tiratitas, os Sematitas, os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Ramate, pai do clã de Recabe. 1 Crônicas 3. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho se chamava Amnon, filho de Oinaã, de Jezeel. O segundo se chamava Daniel, filho de Abigail, do Carmelo. O terceiro se chamava Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Ragite. O quinto era Cefatias, filho de Abitai. O sexto era Ibetrão, filho de Eglá, esposa de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi, nascidos em Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio. Depois, Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi, nascidos em Jerusalém, foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Batseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos, Ibar, Elissua, Eupalete, Nogá, Neguefe, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Davi também teve uma filha chamada Tamar. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeroão, Acasias, Joá, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram o mais velho Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Jeocás. Os sucessores de Jeoaquim foram seu filho Joaquim e seu irmão Zedequias. Os filhos de Joaquim, exilados pelos babilônios, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Jerobabel foram Mesulão e Ananias. A irmã dele se chamava Selomite. Seus outros 5 filhos foram Razubá, Oel, Belequias, Razadias e Jusabe-Rezede. Os filhos de Hananias foram Pelatias e Jesaías. O filho de Jesaías foi Refaías. O filho de Refaías foi Arnã. O filho de Arnã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos Ratu, Igual, Bariá, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Radovias, Eliasibe, Pelaías,
Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Bíblia completa em um ano, final do 109º dia.